Bem, senhores, vamos à nossa introdução. E, primeiramente, nós temos que ter em mente que a criação do Estado de Israel, em 1948, ele foi influenciado principalmente pelo Reino Unido, Inglaterra, e pelos Estados Unidos da América, após a Segunda Guerra Mundial. Tanto que a opinião pública mundial ela ficou horrorizada com as atrocidades que o regime nazista havia cometido contra a população judaica, o Holocausto, com a morte de aproximadamente 6 milhões de judeus, tanto que estima-se que o número tenha sido maior. E, basicamente, tanto que grande parte do empresariado do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, ou seja, as maiores fortunas do Reino Unido e dos Estados Unidos, são formados ali por empresários de descendência judaica. Só que, porém, antes de 1948 já existia ali um movimento para a criação de um Estado judaico dentro da Palestina. Então, por exemplo, essa criação do Estado judaico ela foi uma iniciativa de um movimento de empresários, banqueiros, jornalistas e intelectuais de ascendência judaica. Esse movimento ele ficou conhecido como sionismo. Sionismo que vem de Sião, que era a montanha mais alta ali das proximidades de Jerusalém, onde ficava o templo, que era o principal local de culto a Deus. E daí, no entanto, senhores, ocorre que durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos eles haviam ocupado a Palestina e, basicamente, o governo da Inglaterra, na época, eles assinaram um documento conhecido como Declaração Balfour, e por esse documento ele destinava ali a Palestina aos judeus. E daí, no entanto, entre as décadas de 30 a 40, o movimento sionista ele promoveu uma intensa imigração de judeus de diversas partes do mundo para a Palestina. Então, ou seja, a maioria dessa população elas passaram a viver em colônias. Essas colônias elas eram autogeridas, então, ou seja, eram colônias autossustentáveis. E essas colônias elas eram chamadas de kibbutz. Tanto que a união de várias colônias acabaram levando à criação da cidade de Tel Aviv. E daí, no entanto, a partir do momento em que ocorreu uma imigração em massa de judeus para a Palestina, começaram a ocorrer os conflitos entre judeus e os árabes, que hoje nós chamamos de palestino. Daí, no entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra anunciou que iria retirar suas tropas da Palestina. E daí, no entanto, em 1947, a Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou a partilha da Palestina em 2 estados. Um estado seria destinado aos judeus e o outro estado seria destinado à população árabe residente ali, ou seja, os palestinos. Só que, porém, em 1948, propriamente em 14 de maio de 1948, os judeus, liderados por David Ben-Gurion, eles fundaram o Estado de Israel, que imediatamente foi reconhecido pelos Estados Unidos da América. E daí, no entanto, acabou ocorrendo que, paralelamente, vários povos árabes declararam guerra contra Israel. Daí, no entanto, foram organizadas forças de paz da ONU, e essas forças, basicamente, repeliram os ataques dos árabes. Ok? E daí, no entanto, nesse primeiro conflito entre israelenses e árabes, Israel aproveitou para ampliar o seu território, porque os israelenses eles conquistaram 75% do território que deveria ser destinado aos palestinos, conforme nós
vamos analisar no mapa a seguir. Conforme nós podemos observar, nestes 3 mapas, no primeiro mapa nós temos o plano de partilha da Palestina proposto pela Organização das Nações Unidas. Então, as áreas em verde seria, o território israelense. As áreas aqui em laranja seria o território que seria destinado aos palestinos. E Jerusalém seria considerada uma cidade internacional administrada pela Organização das Nações Unidas, porque Israel era uma cidade de importância religiosa pelas 3 principais religiões monoteístas, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Só que, porém, mediante os vários conflitos, em 1967, Israel passou a ocupar territórios que, em teoria, deveriam pertencer aos palestinos. E eles aproveitaram também para conquistar a península do Sinai, que hoje é pertencente ao Egito. E o mapa, digamos aqui, de 2009, que acaba retratando a situação atual, nós temos os territórios que Israel havia conquistado, principalmente, como posso afirmar, invadiu, vamos dizer assim, invadiu dos palestinos, e além disso nós temos ali os territórios onde existem ali os assentamentos dos judeus. Então, como que é essa questão de assentamento? Existe uma parte aqui conhecida como faixa de Gaza. A faixa de Gaza e a chamada Cisjordânia são áreas de população palestina, de população árabe, e essas áreas estão sob controle do governo da Autoridade Nacional Palestina, que nós vamos aprender no próximo slide. E, no entanto, acaba ocorrendo que dentro dessa faixa de Gaza, que futuramente será o embrião do Estado palestino, o governo israelense ele tem incentivado a migração de israelenses para essa região. Essa imigração ela é composta a partir da construção de várias casas, de vários conjuntos residenciais, ou propriamente até de acampamentos, conhecidos como assentamentos. Então, uma das raízes dos conflitos acaba estando relacionado com essa questão dos assentamentos, que, no caso, os palestinos eles entendem como uma expansão dos israelenses sobre o território deles. Ok? No próximo slide, nós vamos estudar os principais conflitos de Israel com os países árabes. E para concluir a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a Organização para a Libertação da Palestina. Ok? Os conflitos árabe-israelenses. Israel passou grande parte da sua vida combatendo países árabes. Então, dentre esses combates, nós podemos citar, por exemplo, a Guerra de Suez ou Guerra do Sinai, de 1956, e basicamente essa guerra teve como motivo a proibição dos israelenses de usarem o Canal de Suez. O Canal de Suez é um canal, basicamente, que vai ligar ali o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico. E, no entanto, como os israelenses eles estavam proibidos de utilizarem o Canal de Suez, os israelenses eles entraram em guerra contra o Egito e ocuparam a Península do Sinai. Aí a ONU, para assegurar a paz, ela interveio deslocando forças formadas, inclusive, por brasileiros até a faixa de Gaza e o deserto do Sinai. Outra guerra, que foi a Guerra dos 6 Dias, de 1967, ela ocorreu no dia 5/6 de 1967. E nesse conflito, as forças israelenses elas ocuparam parte da Jordânia, elas também ocuparam Jerusalém, que até o momento era uma cidade internacional,
e todo o território ocidental do Jordão. Logo depois nós temos a Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, ocorrida, né, no dia 6 de dezembro de 1973. Então os árabes e os israelenses eles lutaram nas colinas de Golan e no deserto do Sinai. E daí, em 1979, houve ali um acordo conhecido como Acordo de Camp David, e nesse acordo Israel devolveu os territórios conquistados, porém ainda, né, ocupam territórios que na teoria são palestinos, como por exemplo as colinas de Golan, que em superfície possui cerca de 1.500 km², Jerusalém Oriental, 70 km², a Cisjordânia, com 5.879 km², e a faixa de Gaza, com 378 km². Ok? Em 1993, depois dos acordos de Oslo, na Noruega, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, passou a constituir a chamada Autoridade Nacional Palestina, que basicamente acaba sendo uma organização responsável por administrar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Talvez a faixa de Gaza e a Cisjordânia representem o embrião de um futuro Estado palestino. São áreas que estão em constante discussão, e geralmente essas discussões elas são promovidas, né, principalmente pelos Estados Unidos e pela ONU. E conforme nós iremos observar no último slide, nós vamos entender, né, basicamente ali a importância da criação da Autoridade Nacional Palestina, e nós vamos entender também ali, né, o papel do Hamas dentro dessa criação do futuro Estado palestino. Ok? Organização para a Libertação da Palestina. Bem, senhores, a Organização para a Libertação da Palestina, ou simplesmente OLP, ela foi criada em 1964 para ser um instrumento de mediação entre palestinos e israelenses. O principal líder dessa OLP foi Yasser Arafat. E, no entanto, em 1993, né, conforme eu já havia dito no slide anterior, acabou ocorrendo, né, que basicamente essa OLP deu origem, né, à Autoridade Nacional Palestina, que é um órgão, né, de administração das áreas controladas pelos palestinos. E, daí, no entanto, acabou acontecendo, né, que basicamente grande parte da ANP, da Autoridade Nacional Palestina, ela pretende manter negociações com o governo de Israel. Mas o problema é que o partido majoritário que existe dentro da Autoridade Nacional Palestina, conhecido como Hamas, ele utiliza de recursos terroristas, e basicamente ele defende ali o fim do Estado de Israel. Então, por exemplo, acabou ocorrendo que o Hamas é um partido totalmente extremista, e muitas das vezes ele se recusa a fazer negociações de paz com o governo israelense. Tanto que, se nós observarmos aí os noticiários afora, sempre ali, né, o Hamas ele organiza os seus ataques, aí quando Israel revida, eles que em grande parte utilizam-se de escudos humanos, eles tentam pressionar a mídia mundial a fim de que Israel é o culpado e eles são inocentes. E, daí, no entanto, a questão relacionada à faixa de Gaza e à Cisjordânia, sempre ali, né, são questões que são discutidas durante todos os anos, em negociações intermediadas pelos Estados Unidos e pela ONU. Tanto que, no ano de 2012, a ONU ela concedeu à Autoridade Nacional Palestina o status, né, de Estado observador, o que pode representar um grande passo nas negociações de paz. Mas
o que nós podemos afirmar, analisando a situação da Palestina hoje, é que basicamente ela é uma situação incerta, porque nós observamos atrocidades cometidas por ambos os lados. Mas, se nós analisarmos os antecedentes históricos, nenhum nem outro está certo. Todos têm as suas motivações, mas nada justifica a matança de inocentes. Eu agradeço a atenção de todos e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o próximo episódio.